Olá, aqui é Paulo Adair para mais um Papo Net. Dessa vez com a minha fonte de inspiração aqui para o Papo Net, o Flávio Xandó, carinhosamente chamado de FX, já há alguns anos, hein? Eu não vou dizer quantos anos, que é para não revelar a idade de nenhum dos dois. Não. E o Flávio Xandó é consultor de TI. Aliás, eu o conheci dentro dessa área de tecnologia da informação há muito tempo. A gente trabalhava numa empresa dando suporte técnico na era. Eu dava na área de informática, nas artes gráficas, aplicando tecnologia para as artes gráficas, e ele fazia o suporte de tecnologia mesmo dessa mesma empresa. Então, ele tem a empresa FX Soluções e é jornalista, diz ele acidentalmente, né? Um jornalista de tecnologia há mais de 26 anos. Ninguém sofre um acidente que dura 26 anos, em primeiro lugar. Então vamos resolver essa questão aí, depois ele vai explicar um pouquinho isso para a gente. Mas a primeira coisa que eu queria perguntar para ele, que eu queria que ele falasse um pouco, é realmente dessa questão de tecnologia, né? Como está mudando o comportamento tecnológico das pessoas durante esse nosso isolamento presencial. Não vou chamar de isolamento social, porque a tecnologia está nos favorecendo exatamente romper esse isolamento. Flávio, FX, é um prazer enorme tê-lo aqui. E eu espero que eu esteja seguindo direitinho a receita de bolo aí, que esteja funcionando bem, viu? Eu estou gostando muito de fazer o Papo Net aqui. Você é um cara que tem uma bagagem. Eu vou entregar agora. Nós tivemos essa experiência juntos aí no comecinho dos anos 90. Não é nem... Anos 90 é muito vago, mas eu defino. Foi no comecinho. Então vocês podem fazer as contas aí, que daqui a pouco faz 30 anos. Mas, enfim, só explicando por que eu fui... Plano Collor, só para vocês Plano Collor, nós pegamos o Plano Collor pela proa, foi isso aí. Um pouquinho depois, na verdade, foi lá para 91, tal, mas enfim. O que eu ia muito rapidamente te contar, eu entrei como acidentalmente no jornalismo de tecnologia, porque eu era usuário, e você lembra disso, do grande Mandic BBS. Sim. Eu era muito amigo, ainda sou muito amigo do Mandic, e ele... As célebres terças-feiras às 20 horas, né? Que foi quando começou. Tinha os encontros presenciais que eram muito, muito legais. Enfim, mas aí eu fazia, por convite dele, um trabalho tipo de um moderador na área de Windows. Eu dava dicas, eu escrevia uns tutoriaizinhos, umas coisas. E aí um dia, o então editor do Caderno de Informática do Estado de São Paulo, o saudosíssimo Flávio de Carvalho, um cara brilhante, ele era físico e jornalista, um cara maravilhoso, uma personalidade única, já falecido. Tive o prazer de conhecê-lo. Então, o cara, figuraça, inteligente, e uma pessoa boníssima, enfim. Ele me liga e fala, olha, o Mandic aqui pediu para eu falar com você, porque você faz um trabalho bacana, você escreve coisas lá no BBS e tal, e nós temos um funcionário nosso aqui que vai sair um mês de férias, e nós temos coisas para testar e publicar. Ele disse que você podia me dar uma força por um mês. Eu falei, tudo bem. Fui lá bater um papo com ele, pisei na redação do Estadão, nunca tinha entrado numa redação. Paulo, eu achei que não ia sair jornal dali, aquela zona, aquele monte de gente andando para um lado para o outro, carrinho com papel. Eu falei, não vai ter jornal amanhã. Eu trabalhei 15 anos em redação, eu sei o que é isso. Bom, enfim, aí ele falou, olha, nós temos o caderno sai às segundas-feiras, são 4 segundas-feiras, a gente tem aqui um fax modem, uma placa multimídia, kit multimídia, você lembra disso? Lembro. Pois aqueles fantásticos modem, aquele fantástico modem 1.2 kilobits. Então, não vamos nem explicar, senão o pessoal vai achar que a gente é dinossauro. Mas, enfim, o acordo era esse, eu ia testar 3 ou 4 coisas ao longo daquele mês. Bom, e o resumo da história foi o seguinte, acho que a coisa engrenou, e esse um mês viraram 10 anos. Foram 10 anos até 2005, começo de 2005, quando acabou o Caderno de Informática e virou o Caderno Link. Eu era um colaborador, assim, 1, 2, 3 vezes por mês. Eu colaborava, aí entrei no meio, né? Comecei a escrever para site, para revista. Então, por isso que eu digo que foi acidental. Eu fui para cobrir as férias de alguém e acabei ficando 10 anos e mergulhei no negócio. Então, deixou de ser acidente. E você tem uma clareza muito, muito marcante nas explicações que você dá. Você não é um tecnicista, né? Você não fica tentando explicar
com fórmulas e teoremas técnicos, você tenta popularizar. Eu acho que esse é um diferencial que você criou aí ao longo dessa carreira, né? Não, olha, eu confesso para você que eu busco isso. Eu busco procurar explicar as coisas que são até relativamente complexas de uma forma mais simples. Às vezes eu consigo melhor, às vezes eu não consigo também, mas eu estou sempre perseguindo isso. Nisso você está certo. Eu persigo isso. A Einstein já dizia que se você não consegue dar uma explicação simples é porque você não entende nada, né? É porque você não entendeu direito. Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Mas me diga, como você está vendo a questão do comportamento digital nessa pandemia? Parece que está sendo bastante fortalecido, as lives de todo mundo, gente que nunca fez live está entrando, gente que nunca usou meetings, os softwares de meetings em geral, os instant messengers, né, os mensageiros instantâneos aí tá usando, os softwares de meeting mesmo, de encontro, de reunião, que cresceram absurdamente, né, nesses últimos 30 dias. Como você está vendo essa aceleração da digitalização do comportamento social das pessoas? Não, então, você definiu muito bem. Na verdade, existe um ditado que diz: a necessidade é a mãe da invenção. Esse é um ditado clássico. E o que acontecia? As empresas, de forma geral, já tinham, de uma forma mais ou menos tímida, os recursos de videoconferência, trabalho remoto, alguns usando tecnologias mais sofisticadas como Citrix ou, enfim, sistema de acesso remoto. Só que a hora que a coisa VPN, pegou, né? Tem várias formas. VPN, fecha VPN, entra num sistema de acesso remoto do escritório. Então, as empresas já tinham isso. Só que a hora que precisaram usar para valer, eu acho que aí realmente perderam o medo. E perderam o medo no seguinte sentido. A impressão que me dá é que havia, por parte de alguns gestores, um preconceito que o trabalho em casa é um trabalho meio, sabe como é que é? Meio folgado, o cara está lá em casa, não está fazendo muita coisa. E olha, cara, eu vou te falar uma coisa. Acho que esse é o grande mudança de paradigma. Não só as pessoas estão conseguindo se superar, aprender e trabalhar em casa, como tem muita gente me fala que está trabalhando mais. Está trabalhando mais, que tem que se policiar. Eu aqui posso dizer que nessa pandemia nunca entreguei tanto quanto nessa pandemia. Estou trabalhando muito mais do que o normal. Nós falávamos há pouco, eu do dia 23 de março até agora, já devo ter gravado uns 30 vídeos, já entreguei uns 20 ou 21, você está com números por aí um pouco mais. Nós estamos passando de 26 vídeos em 20 dias. Em 20 dias. Então, vídeos. Imagina. Não, é super. Não, isso sem contar, eu tenho, né, o meu canal, o meu site, até convido, vou fazer o merchan aqui. Me perdoe, eu não citei exatamente a minha fonte de inspiração, aliás, vocês aí, seguidores, deem uma olhada lá, da onde é que eu tirei essa ideia. Quer dizer, na verdade, assim, a minha bibliografia, né, porque quando é uma bibliografia só, é plágio, né? Tem que ser mais de uma, mais de três para não ser plágio. Mas eu confesso, realmente, o Papo Fácil, o canal Papo Fácil de entrevistas na área de tecnologia, fantástico aí, criado pelo Xandó, acho que há 2 anos já, né? 3 anos, 3 anos e um pouquinho. Nossa, já faz isso, a gente realmente está ladeira, hein, cara? Está acelerando aqui, eu não estou mais medindo o tempo com a precisão de antes. Então, é um canal maravilhoso, tem entrevistas sensacionais lá, e da onde a gente tirou esse formato do Papo Net. Mas continue. Não, na verdade, eu tenho um site que chama-se fxreview.com.br, e é predominantemente para testes de produto, avaliação, review, exato. Que na verdade ele está dando uma força para o Papo Fácil, eu estou replicando o conteúdo lá também. Mas o site papofácil.com.br organiza todos os vídeos, claro que ele é um canal do YouTube, eu não ia inventar uma plataforma diferente para colocar os vídeos. Existe no YouTube também, se você for no YouTube procurar Papo Fácil, você vai encontrar os 483 vídeos publicados já desde então, né? Alguns antológicos, eu sempre cito, quem quiser assim, aprender um monte, se divertir um monte, assiste o vídeo comemorativo de número 200, que foi com o nosso grande mestre Etevaldo Siqueira. Sim, um vídeo maravilhoso. Você assistiu? Foi meu mestre na revista Nova Eletrônica, ele era colaborador da Nova Eletrônica quando eu era consultor lá na Nova Eletrônica. Isso já fazem, olha...
conheço o Etevaldo há mais tempo do que conheço você, uns 10 anos. Pois é. E é uma sumidade, né? É uma unanimidade. Aliás, é o único jornalista no mundo que foi em 51 edições do CS. Do CES, né? No maior evento, na maior feira de eletrônica de consumo, onde todos os lançamentos de tecnologia acontecem. Nesse Papo Fácil 200, ele conta isso e eu perguntei para ele, Etevaldo, você foi em todas as CS? Ele falou, não. Teve as 2 primeiras, que foi uma em Nova York e uma em Chicago. Mas depois, quando passou para Las Vegas, eu fui em todas. De Las Vegas, ele foi em todas. O pior é que quando você começa a reconhecer, como no meu caso, né, que eu assistia pelo menos umas 40 dessas coberturas dele. Não é fácil, não, cara. Etevaldo, a gente vai fazer esse vídeo chegar a você. Você tem que estar sempre sendo homenageado. Você é uma inspiração para todos nós. É o nosso mestre. Aí, aliás, quando a gente crescer, a gente quer ser igual a você, Etevaldo. Quer dizer, pelo menos um pouquinho, né? Chegar a uns 10% do que você consegue. Aliás, a gente não tem mais a oportunidade que você teve de acompanhar a NASA toda, né? Praticamente todos os lançamentos da NASA, todas as inovações da NASA. Ele esteve lá. Vão lá no Papo Fácil 200 que o Etevaldo conta essa história da NASA de uma maneira super legal. Sensacional. Mas voltando ao tema que você estava me falando, eu acho que houve uma uma ruptura realmente cultural nas empresas, eles realmente perceberem que não só funciona, como funciona bem o trabalho remoto. Claro que a presença ela é muito importante em uma série de situações, né? Em algumas situações é até insubstituível. Mas isso não impede que as empresas que dependem de interação, contato, reuniões, pare de funcionar. O exemplo é, olha aí o PA fazendo os vídeos aí no remoto. Eu também já me adaptei. A estética do vídeo não é tão bonita quanto você usar a câmera. Minha câmera estava por aqui, até mostrar para vocês, mas enfim. Mas não importa, o que importa é essa dinâmica da conversa. Então, assim, seja na reunião remota, no acesso remoto, acesso aos sistemas corporativos. Então, eu acho que as pessoas, inclusive, tiveram que se superar. Algumas talvez tivessem até certo receio de trabalhar dessa forma. Eu acho que até as pessoas conseguiram dar aquele salto, né? Eu acho que isso é muito legal. É verdade, é verdade. Houve uma como você disse, né? A necessidade é a mãe da criação, da inovação. A gente acaba fazendo as coisas pela necessidade e aí percebe que funciona e aí não. Quando volta à normalidade, já não volta ao mesmo normal, né? O novo normal, né? Você começa a ter mais confiança naqueles recursos que você só usou em emergência, mas que você percebe que pode ser usado em condições normais de temperatura e pressão, ou no caso de São Paulo, eu costumo dizer que é condições normais de trânsito e população, né? Pois é. Que realmente é o que nós vivemos aqui. Eu, para ir numa entrevista antes do Covid, a gente levava 1h30 para chegar e 1h30 para voltar. Isso com o trânsito bom, né? Isso em horários tranquilos. Mas é isso. Não, exatamente isso. Você, nessa área de tecnologia, além dessa questão da digitalização dos relacionamentos, você acha que está havendo uma certa... Também essa tecnologia está favorecendo uma maior humanização? Uma coisa que me surpreendeu nessa pandemia foi as pessoas começarem a conversar com os vizinhos, né? Primeiro se reunirem, se perceberem pelas redes sociais e pelos meios de comunicação digital, começarem a ter contatos mais fáceis, né? Tolerar mais esses contatos digitais. E aí, num segundo momento, se percebeu que até aqueles grupos que começaram a ser formados nos próprios condomínios acabaram incentivando um contato pessoal e você conheceu o seu vizinho de porta que você mora 10 anos lá e não sabia quem que era, né? Você percebeu essa reação? Eu tive essa sensação, não sei se ela é válida, né? Mas eu fiquei com essa sensação. Me diga, o que você acha disso? Olha, na verdade, eu acho que houve uma certa mudança de comportamento no sentido de que esse afastamento gera uma necessidade de interação entre as pessoas, né?
Então, assim, no meu caso, em particular, no meu prédio, eu tenho algumas pessoas que eu tenho boa relação, a gente, aquele relacionamento de cruzar nos corredores, cruzar nos elevadores, né? Então, de vez em quando a gente se fala e tal. Agora, tem alguns grupos que eu me encontrava um pouco mais, um pouco menos, que de repente a gente combina. Final de semana, vamos fazer um Zoom. Né? Ou uma amiga minha que resolveu fazer uma festa de aniversário também remota. Sim, convidou o filho que está estudando fora, a amiga que mora não sei aonde. Está se tornando muito normal isso. Né? Então, isso foi uma coisa que aumentou. As pessoas conseguiram... Eu vou te dar um outro termômetro, que você vai achar, talvez você vai dar risada. Você falou que a gente vai conversar aí por uns 10, 15 minutos. Né? Quando eu gravo o Papo Fácil, as entrevistas de tecnologia presencialmente, no começo eu tinha a errada ambição de querer fazê-las em 4, 5 minutos. Não deu certo. No começo eu tentava, eu parecia um papagaio falando rápido, eu vi que aquilo era muito corrido demais. Aí eu fui me acomodando e tal, e eu cheguei estabilizando que as minhas conversas iam ter 7, 8, 9, quando estourava 10 minutos. Cara, em época de Covid, não tem um Papo Fácil que dura menos de 15 minutos. Verdade. Eu gravei com o CEO da Waldívio, não, que foi isso? A questão de umas 2 semanas, e a conversa deu quase 25 minutos. E a conversa foi gostosa, sabe? Acho que a gente tem essa necessidade, né, de interagir com as pessoas, e aí a coisa vai ficando assim, a gente precisa falar, precisa interagir, a tecnologia está aí para isso, né? Essa é uma mudança fundamental. E por falar nisso, Xandó, a gente chegou ao nosso limite aqui dos 15 minutos. Sério? Parece que foi 5 abrir minutos. Aí o nosso espaço aí para suas considerações finais e já deixar o convite para voltarmos a esse papo aqui, voltarmos a esse Papo Net, a esse papo fácil, né? aqui no Papo Net, até a presença do Papo Fácil aqui no Papo Net, no futuro próximo aí podermos falar de boas notícias, de boas novidades aí. Tá? Então fica aí, Paulo, o espaço. Não, em primeiro lugar, realmente uma honra ter sido convidado por você e saber que, de alguma forma, o Papo Fácil possa ter auxiliado você a desenvolver uma ideia que você foi, por um lado, com alguma semelhança, mas com toda a sua especificidade, a sua pegada, o seu background aí profissional. Então, eu fico muito contente de poder, de alguma maneira, ter ajudado, nem que seja uma leve ideia. E, com certeza, eu estou aberto para a gente conversar muito mais. Você me chama. Essa conversa passou tão rápido. Juro, eu achei que tinha passado 5 minutos só. Então, assim, vamos ficar por aqui. Fica o meu convite para as pessoas também conhecerem papofácil.com.br. Vou colocar na publicação do vídeo aqui o seu link, tanto do seu canal do YouTube quanto do site direto também, onde está organizado lá direitinho, tá tudo na sequência cronológica direitinho, com as explicações, com as introduções. Tá? Maravilha. E antes de mais nada, eu posso dizer para você que você está fazendo um trabalho nesse formato dentro do seu segmento, com seus convidados e tal. Eu encaro não só, eu encaro até como uma homenagem. Então, eu me sinto homenageado com você fazendo isso. Obrigado mesmo. Eu é que agradeço a inspiração, né? Realmente você me resolveu uma questão, porque eu já tinha esses papos, já tinha essas conversas, né? Até pelo nosso networking, aí eu falava com muita gente, mas eu não sabia como expor isso, como aproveitar isso, como tornar isso público. E aí o Papo Fácil realmente me mostrou o caminho, falou, é por aqui que a gente pode comunicar. E tanto eu quanto você, a gente tem um histórico aí de trabalhar com divulgação de tecnologia, né? Na Nova Era Tecnologia, no Infograph, que foi o meu evento lá em 1990, um pouco antes da gente se conhecer. Aliás, enquanto nós nos conhecemos, eu cheguei a fazer mais 2 ou 3 edições. E eu sempre fui voltado para essa questão da divulgação de tecnologia, assim como você se tornou um dos grandes divulgadores, um dos grandes disseminadores da tecnologia, explicadores até, né? Destrinchadores da tecnologia no mercado. É num mercado onde é muito difícil explicar como essas coisas funcionam, né? Principalmente para o público leigo. Então, parabéns aí pelo trabalho. E é isso. Pessoal, chegamos ao final de mais um Papo Net. Tá? Comentem, curtam, se curtirem, curtam, compartilhem, indiquem, reclamem, critiquem, né? Deem sugestões. Ajuda muito. Sigam a gente, ativem as notificações.
estamos aí porque vivemos uma sociedade colaborativa, que pela primeira vez tem as ferramentas para fazer essa colaboração em tempo real e sem depender de distância, rompendo o distanciamento, né? Aliás, distanciamento social, que é o que tanto se fala agora durante a crise do Covid-19. Então, por favor, usem aí as ferramentas que a gente coloca à sua disposição. Estamos aí nas nossas redes sociais e nos vemos no próximo Papo Net. Um abraço. Com certeza, vai ser um prazer. Até mais.